Tudo bom, pessoal? Então, dando continuidade à nossa lista de exercícios e à nossa revisão, essa segunda parte do vídeo. Na primeira parte, nós fizemos até o exercício 13. Segunda parte, vamos continuar no 14. Nosso exercício 14 fala o quê? Usa-se include em casos de uso para, lembrando que include o que? É uma obrigatoriedade. Utilizado o estereótipo include. Qual que é o seu estereótipo? A gente utiliza ele com uma seta tracejada, com a ponta dele aberta, né? Então, é utilizado para separar um comportamento obrigatório de um opcional? O que vocês acham? Não, né? Ele expressa a rotina de exceção? Não expressa nenhuma rotina de exceção. Ele separa trechos que dependam da interação com um determinado ator? Não, não faz isso. Ele requer o quê? Requer a execução correta de um caso de uso base. Ou seja, nós temos o caso de uso base. No exemplo, poderíamos pensar do quê? Nós poderíamos ter o caso de uso efetuar saque. Tá? Então, ao efetuar saque, como base, nós apontamos o include para outro caso de uso, que poderia ser registrar a operação. Tá? Então, o que? Ele faz o que? Ele requer o uso correto do caso de uso base. Então, para efetuar o saque, eu tenho que efetuar sempre após a transição, uma obrigatoriedade dele. Então, nossa alternativa correta é a letra D. A alternativa E está errada por quê? Compartilhar caso de uso entre dois atores, sendo que um deles executa diferentes casos de uso, não tem nada a ver com a nossa resposta. Né? Então, ficamos com a alternativa D. A nossa questão 15. Em relação ao uso de casos de uso para o desenvolvimento de sistemas, é correto afirmar que casos de uso são elaborados na fase de levantamento de requisitos e são utilizados para representar características não funcionais do sistema? Lembrando que o que é uma característica não funcional? Por exemplo, um tempo de resposta de um sistema, entre outras coisas. Então, essa alternativa está errada. Ele é utilizado apenas no levantamento de requisitos. Lembrando, como nós conversamos em sala de aula, hoje a gente pode utilizar o diagrama de caso de uso desde o levantamento de requisitos e a nossa criação do nosso primeiro documento, representando o que? Os nossos atores e suas devidas funcionalidades e como que é o comportamento deles. Vamos analisar a alternativa B. São elaborados durante a fase de codificação para representar as operações das classes do sistema? Tem nada a ver, né? Para representar as operações das classes, nós temos o diagrama de classes. Alternativa C. Representam a interação do sistema sendo desenvolvido com outros sistemas? Tem nada a ver com o diagrama de caso de uso, né? Representam a integração do sistema sendo desenvolvido com outro sistema. Alternativa D. São utilizados para modelar aspectos estáticos do sistema. Lembrando novamente, vamos lá. Nós temos o que? Diagramas estruturais e diagramas comportamentais. Estruturais, perfil, classe, estrutura composta, componente, implantação, objetos, pacotes. Representa o que? A estrutura que irá ter o nosso sistema. Já os diagramas comportamentais representam o comportamento, atividade, diagrama de caso de uso, máquina de estados, de interação como sequência, comunicação, o que mais? Visão geral e diagrama de tempo. Voltando para a nossa questão, então ele não é um diagrama estático, né? É um diagrama dinâmico ou de comportamento. Por fim, sobrou nossa alternativa E. Vamos analisá-la. Captura os requisitos funcionais do sistema do negócio? Exatamente isso, né? Então ele faz o quê? Ele captura nossos requisitos funcionais ou de negócio do nosso sistema. Indo para a nossa 16ª questão. Sobre os casos de uso, do diagrama de casos de uso da OML, é correto afirmar um caso de uso de sistema é uma interação com o software, enquanto que um caso de uso de negócio, que é o que é nosso business case, né? Examina como a aplicação responde ao cliente ou a um evento. Correto, né? Vamos analisar então por que as outras alternativas estão incorretas. No trabalho com casos de uso, o foco deve ser no diagrama e não no conteúdo textual, dos casos de uso.
Assim como no diagrama de fluxo dado, usado no método estruturados, o diagrama de caso de uso por si só permite a visão ampla dos limites do sistema? Ele tem foco no diagrama? Não, né? Ele tem foco no comportamento do nosso sistema. Alternativa C. A técnica de descrever as funcionalidades do sistema e de criar os casos de uso possuem o mesmo propósito e características, pois ambos descrevem requisitos? Não, né? Versões bem detalhadas dos casos de uso devem ser elaboradas sempre no início do projeto e não apenas antes do desenvolvimento. Sempre elaboramos versões detalhadas de casos de uso no início do projeto. Às vezes podemos fazer o quê? Lá quando a gente cria nosso documento, nosso plano de gerenciamento do projeto, podemos até incluir alguns casos de uso. Nós precisamos ter lá o detalhamento completo dele? Não precisamos, né? Ele auxilia para a gente ter uma visão geral, uma visão mais abstrata de como será o nosso projeto. E depois a gente pode ter um maior detalhamento dele. Alternativa E. Representa uma visão interna do sistema e possui grande correlação com as classes internas do sistema? Não, né? Ele tem uma visão interna do sistema, a gente sabe quais serão os tipos de atributos, quais serão seus métodos. Não, a gente não sabe, né? Então a gente fica o quê? Nós ficamos com a alternativa A. Questão 17. No diagrama de casos de uso da OML, o relacionamento de generalização, lembrando que generalização e especialização acontece apenas entre atores? Não, né? Tanto é que na aula 1 nós montamos rapidamente no ASTA, só para representar que a gente tem generalizações e especializações entre casos de uso e entre atores. Somente entre casos de uso? Não, a gente tem entre atores. Então a gente fica o quê? Com a alternativa C. Entre o quê? Entre casos de uso e entre atores. Questão 18. A OML é uma linguagem padrão para o desenvolvimento, para documentar projetos de software. Nesta linguagem, os diagramas D ajudam a determinar a funcionalidade e as características do software, sobre o ponto de vista do usuário. Qual o diagrama que representa o ponto de vista do usuário? É o diagrama de estados, nós temos estados e para qual estado vai? É o diagrama de atividades, onde nós temos o ponto inicial e a partir dele nós temos as suas tarefas, ou seja, as suas atividades para serem realizadas, o que acontece e qual fluxo nós devemos tomar caso seja realizada, a gente tem uma resposta àquela atividade? Não, né? É um diagrama de componentes representando os componentes que fazem parte do nosso sistema? Não. No diagrama de caso de uso, né? Representa o quê? As funcionalidades e características do software de ponto de vista do usuário. Nossa questão 19 agora. Em OML, os diagramas de caso de uso têm por objetivo representar atributos e operações de uma classe objeto? Não, isso aqui é diagrama de classes. Mostrar o fluxo de mensagem de uma atividade do sistema para outra? Também não, né? Não representa o fluxo de mensagem das atividades de um sistema para outro. Capturar funcionalidades e requisitos do sistema. Nossa alternativa correta é a letra C, né? Capturar funcionalidades e requisitos do sistema, como a gente já vem conversando. Vamos examinar também a alternativa D e E. Exibir uma interação entre um conjunto de objetos e seus relacionamentos. A gente representa essa interação entre os objetos e seus relacionamentos. A gente tem o quê? A gente tem nossos atores, tá? Que é o nosso objeto, e seus casos de uso. Apenas isso. Representar o estado ou situação em que o objeto pode se encontrar no decorrer da execução de um processo no sistema? Não, né? A gente não representa o estado nem a situação no qual ele vai ocorrer. Isso é o quê? Diagrama de estados. Então ficamos com a alternativa C. Nossa questão 20. Em um diagrama de caso de uso, são admitidos os relacionamentos. Ou seja, que tipos de relacionamento nós temos no diagrama de caso de uso? Nós temos dependência somente? Não, né? Nós temos dependência e generalização? Opa, generalização nós temos, né? Que é o quê? Generalização e especialização, ou seja, a nossa herança. Dependência nós temos também. Nós temos dependência, generalização e associação. O que a gente representa no caso de uso? As nossas dependências, que pode ser o quê?
Poderia ser o nosso include, nosso extend, nossa generalização e nossas associações devidamente representadas. Então a gente fica o quê? Com a alternativa C, dependência, generalização e associação. Questão 21. Essa questão é sobre generalização e especialização, né? Ou seja, herança. É um tipo de relacionamento possível de ser aplicado aos seguintes elementos do modelo UML. Nós temos generalização e especialização em qual modelos, em quais diagramas? Temos em casos de uso? Temos, né? Temos em classes? Temos. Que a gente vai ver o que? Tem uma outra aula que a gente fala sobre generalização e especialização, que é uma aula sobre os diagramas de classe, que a gente representa o quê? Uma generalização e especialização de um diagrama de classe. Então nós temos em caso de uso, como nós já vimos, temos em classe, como nós já vimos, e temos em atores, como nós já vimos. Alternativa correta, a letra A. Temos apenas em caso de uso e classe? Não, né? Questão 22. Nossa questão 22, ela é o quê? É sobre quais diagramas são utilizados pelo ML, exceto diagrama de estado é utilizado, né? Diagrama de classe é utilizado, conhecemos ele. Conhecemos o diagrama de atividades, conhecemos o diagrama de atividades também. Conhecemos o diagrama de colaboração, temos o diagrama de colaboração também. Qual o diagrama que nós não temos? Diagrama de conformidade. Esse é um diagrama que não existe na nossa UML. Então é a nossa alternativa correta. Questão 23. Uma classe associativa é usada em um diagrama de classe em UML. Quando? Se deseja vincular atributos ou operações para um relacionamento entre uma ou mais classes, ao invés de incorporá-los em uma classe, em vez de incorporá-los em uma das classes participantes do relacionamento? Correto, né? No diagrama de classe, nós temos as nossas associações para quê? Para fazer esse vínculo entre atributos e operações dos seus relacionamentos, né? Alternativa B. Se deseja implementar um relacionamento do tipo composição abstrata? Não, né? Quando for... Alternativa C. Quando for uma situação particular de herança múltipla inversa? Não, né? Alternativa D. Como forma alternativa para resolver o polimorfismo restrito à subclasse? Não. Alternativa correta, a alternativa A. Vinculando atributos ou operações para um relacionamento entre uma ou mais classes, ao invés de incorporá-los em classes participantes do relacionamento. Nossa questão 24. A nossa questão 24, nós temos o que ali? Nós temos uma classe empresa, uma classe pessoa e uma classe associativa chamada ali serviço. Nós temos o que? Nós temos a empresa, tem um ou N pessoas que trabalham, e uma pessoa faz parte de mais de uma empresa, a qual presta um serviço. E nós temos o quê? Como atributos, descrição, data de emissão e salário. Nossa pergunta é o quê? Em um relacionamento, empregador ou funcionário? Empregador, tá? Funcionário, ou seja, entre empresa e funcionário. Existe um serviço que representa a propriedade deste relacionamento, que se aplica exatamente a um único par de pessoas e empresas, como modelado no diagrama acima. Serviço é uma o quê? É uma generalização? Não, né? O que seria uma generalização? Lembrando, a nossa generalização é aquele nosso triângulo, generalização e especialização, também conhecido como herança, né? É uma composição. Nós temos o símbolo de composição ou de agregação aqui? Não, não temos, né? É uma dependência? Não temos uma dependência. Então, nossa alternativa correta é o quê? É a alternativa C. Nós temos aqui, ó, sendo representado por uma associação, né? É uma classe associativa. Por quê? Nós temos uma empresa, ela é N para N. Então, representa o quê? Qual pessoa presta a essa empresa qual tipo de serviço. Para saber como ela é N para N, a gente tem essa representação. Qual para qual? Então a gente vai ter o quê? O serviço que é prestado por ela, sua descrição, sua data de emissão, bem como o seu salário.
Nossa questão 25. Assinale a alternativa correta sobre classes abstratas na modelagem por meio da orientação a objetos. Apenas subclasses podem ser representadas. Desculpem, apenas subclasses podem representar classes abstratas? Não, né? Eu posso ter o quê? Posso ter uma subclasse seria o quê? Seria uma classe filha. Normalmente a gente tem o quê? A gente tem uma classe pai que representa uma classe abstrata e sua subclasse filha são classes concretas, né? Alternativa B. A nossa alternativa B diz o quê? Não pode haver mais do que uma classe abstrata por diagrama de classes? Podemos ter mais de um diagrama, mais de uma classe em um diagrama de classes, né? Não existe nenhuma restrição quanto a isso. Alternativa C. Superclasses não podem ser representar classes abstratas? Podemos representar sim. Lá na aula sobre diagrama de classes, nós tínhamos lá o quê? Nós tínhamos uma superclasse, né? Na verdade, era a classe mãe, que era forma de pagamento. E as suas subclasses, que eram suas classes filhas, eram o quê? Eram os tipos de pagamento. Poderia ser pago da forma de cheque, da forma de dinheiro, e a outra forma não me lembro, tá? Mas eram 3 formas que poderiam ser pagas. Então, podemos representar, tá? Alternativa D. Uma classe abstrata não pode ser utilizada para criar objetos, bem como sua definição de classe abstrata diz. Ela não pode ser utilizada para criar objetos, tá? Ela apenas é uma abstração daquela classe. Ela deve ser instanciada para ter uma classe concreta e a partir dela serem criados seus objetos. Então, nossa alternativa correta é a letra D. Alternativa E. Um diagrama de classe deve conter no mínimo uma classe abstrata? É bem como a alternativa B. Em nenhum momento fala que a gente pode ter no máximo uma, nem que pode ter mais que uma. Errada, né? Vamos para a nossa penúltima questão. Nossa questão de número 26. Aqui nós temos novamente um diagrama de classe, onde nós temos o quê? Nós temos a classe chamada catálogo de produto, ao qual nós temos um atributo privado chamado modalidade, que é do tipo string. E nós temos outra classe do outro lado chamada especificação do produto, qual tem 2 atributos, descrição e preço com seus devidos tipos, string e float. Onde nós temos o quê? Um catálogo de produto possui nenhuma ou N especificações do produto, mas uma especificação do produto faz parte apenas de um catálogo de produtos. Lembrando que nós temos aqui o quê? A gente tem aqui o nosso estereótipo, a nossa representação de composição, ou seja, catálogo de produtos é o todo, tá, da nossa especificação do produto. Se o catálogo de produtos deixa de existir, a especificação do produto também deixa de existir. A parte não existe sem o todo. Voltando para a nossa questão, como modelar no diagrama ML o relacionamento entre objeto, catálogo de produto e o objeto especificação do produto significa que a parte é membro de 0 ou mais objetos compostos? Não, né? A parte, qual que é a parte? A parte é essa. A parte é membro de 0 ou mais objetos compostos? Não, né? A parte deve estar sempre ligada a algum objeto composto. O que diz sobre a composição? Que a parte sempre tem que estar ligado ao todo, né? Ou seja, a um objeto composto, né? Essa é a nossa parte, esse é o nosso todo. Então, a alternativa correta seria a alternativa B. C. Composto deve ser removido quando as partes forem removidas? Então, nosso objeto composto, né? Deve ser removido quando as partes são removidas? Não, né? Se eu removo uma parte, o todo continua existindo. Mas se eu removo o todo, a parte deixa de existir. Alternativa D. O composto só existe enquanto as partes existem, ou seja, o composto todo sempre existe, né? Se a parte deixar de existir, o composto continua existindo. Mas o nosso composto, que é o todo, se ele deixar de existir, todas as suas partes deixam de existir. Ficamos o quê?
com a nossa alternativa B. A parte deve estar sempre ligada a algum objeto composto. A nossa parte ao nosso objeto composto, ou seja, ao nosso todo. Nossa última questão, questão 27. Analise o diagrama de classe, o ML, apresentado a seguir. Nós temos um diagrama onde nós temos o nosso paciente, classe paciente, outra classe é registro de paciente, e por fim, consulta, ou seja, um paciente tem no mínimo, tem um registro de paciente, um registro de paciente faz parte de um único paciente, um paciente pode fazer no mínimo uma, no máximo N consultas, e uma consulta está relacionada a um único registro de paciente. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o estereótipo de agregação, que é o losango não achurado no meio, ou seja, não preenchido. Vamos analisar nossa questão. A análise dos relacionamentos existentes no diagrama indica que o registro de paciente, este aqui, é uma generalização de um paciente ou de uma ou mais consultas. Lembram, não é o símbolo de generalização. Generalização é o nosso triângulo na ponta, né? Então está errado. O registro de paciente, novamente, a nossa classe aqui, é uma agregação de um paciente de pelo menos uma consulta? Exatamente, né? Nossa alternativa correta. O paciente é uma agregação de um paciente, nosso símbolo é agregação, ou seja, ele é o todo, e a parte é a consulta. De um paciente de pelo menos uma consulta, no mínimo uma consulta, no máximo N consultas. Alternativa C. O paciente é uma composição? Não, né? Símbolo de agregação. Tá errado. O paciente é uma generalização? Novamente, não é uma generalização. Lembrando que generalização é o nosso triângulo na ponta, representando uma herança. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa lista, tá?